Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Brothers and Founders. Esse é um podcast feito pelos fundadores da Talent Academy, eu, Renata Beth, e o Maurício, que é o meu irmão. Aqui a gente fala sobre gestão de pessoas, RH do futuro, People Analytics, Employee Experience e muito mais. E esse episódio de hoje é um programa especial, porque a nossa outra sócia, Jaqueline Padilha, ela que vai estar ao meu lado. A Jaque é psicóloga, ela é especializada em psicossomática pelo Instituto SEDES, também fez psico-oncologia pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e psicologia hospitalar em UTI pelo Hospital São Luís. E além de toda essa bagagem na área da saúde, ela é pós-graduada em administração e gestão de pessoas pelo INSPER e também tem especialização nessa área de gestão de pessoas e carreira em Stanford. Ela entrou no nosso time no final de 2018 para trazer não só essa valiosa experiência da psicologia, né, que é algo muito complementar ao nosso background, porque nem eu nem o Maurício temos esse background acadêmico na área da psicologia, e ela também veio para melhorar as nossas soluções, promover relações mais saudáveis e significativas com o trabalho. Mas eu vou deixar a Jaque agora contar para nós como foi essa transição de carreira dela, né, da área da psicologia hospitalar para a área de RH e para o mundo corporativo e como é que a gente se encontrou nesse mundo business aí. Jaque, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Renata. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É muito especial participar desse episódio e contando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou formada em psicologia. Desde o começo da faculdade, eu me interessava pela área hospitalar e eu sempre fiquei pensando como é que era, né, ajudar as pessoas que estavam passando por momentos difíceis, né, seja por uma doença grave ou seja por uma internação que aconteceu ali por algum motivo específico. E aí eu acabei indo para essa área desde o meio da faculdade até o final, e aí eu fiquei 3 anos em hospitais diferentes, né, o São Luís e o Beneficência Portuguesa. No São Luís eu atuava muito mais na área de UTI adulto e UTI neonatal, e no Beneficência Portuguesa eu atuava na área de psico-oncologia de um médico específico que focava mais nos membros superiores, né? E aí eu via muito no dia a dia uma coisa que me chamava muito a atenção no discurso das pessoas, na fala das pessoas, sobre a vida que elas tiveram, né? Muitas pessoas acabavam falecendo, infelizmente. Então, ali no leito, eu ouvia muitas coisas no sentido de eu não aproveitei muito a minha vida, eu não fiz as coisas que eu gostaria de fazer, eu não trabalhei com coisas que me davam prazer, o trabalho foi sempre algo que era apenas para ganhar dinheiro, e isso me chamava muito a atenção. Eu ficava pensando, nossa, mas por que as pessoas, né, não conseguem trabalhar com coisas que elas realmente veem sentido? Como é que elas não sentem orgulho, né, no final da vida sobre o que elas estão fazendo, né? Porque elas passam boa parte do tempo da vida trabalhando e vinha muito esse discurso. E aí eu acabei fazendo um processo, né, de coaching pessoal, e aí eu percebi que eu poderia, de alguma forma, ir trabalhar no mundo corporativo para que o mundo corporativo seja um lugar legal para trabalhar, para que as pessoas se sintam realizadas no mundo corporativo. E foi nesse momento, em 2013, né, que eu saí dos hospitais que eu estava e fiz essa transição de carreira e fui trabalhar numa grande consultoria estratégica, que eu fiquei lá por 5 anos, aprendi muitas coisas e vi que era possível, sim, falar sobre temas que muitas vezes a gente não aborda no mundo corporativo ou não abordava, né? As coisas estão mudando, ainda bem. E aí eu vi que, de fato, a gente pode levar, assim, saúde mental para o dia a dia das pessoas. Que a saúde mental pode ser algo que não é uma coisa estigmatizada. A gente pode, sim, nas relações de trabalho, conseguir olhar para isso. As lideranças deveriam olhar para isso, e as pessoas nas relações de pares ali, né, também poderiam ter esse acesso e ajudar um ao outro. E no mundo corporativo eu me encontrei nessa etapa, e aí eu fui estudar fora por um tempo. Eu fiquei em 2018 fora fazendo um curso, né, que era também uma parte da minha pós-graduação do INSPER,
que era um período fora para entender o que tinha de mais novo em Stanford, na Califórnia, e as pessoas falavam muito sobre essa coisa do afeto, da gente quebrar essa barreira de que não, a gente não pode falar sobre as nossas vulnerabilidades, a gente tem que vestir um papel, né, uma persona, no trabalho a gente é uma coisa e na vida pessoal é outra. Então vem muito esse processo de não, é uma coisa só, nós somos um ser só. Então, da gente levar isso para o mundo corporativo para que as pessoas tenham liberdade de ser quem elas são de verdade e sem nenhum problema. E foi aí, Jaque, que os nossos propósitos se encontraram, né? Porque tanto eu quanto o Maurício, a gente até já discutiu isso num episódio anterior, a gente via essa mesma necessidade, a gente teve experiências profissionais diferentes, eu como jornalista cobrindo essa área corporativa, né, cobrindo a área de negócios e economia, então eu tinha uma visão externa desse mundo corporativo. O Maurício também trabalhou em consultoria estratégica, ele fez administração e foi em um desses trabalhos dele em consultoria que ele conheceu vocês trabalharam juntos, né? E aí a gente, acho que se aproximou no momento que você estava indo estudar fora, contou do que a gente vinha fazendo, qual era o nosso sonho. E todos nós três juntos percebemos que a gente dividia o mesmo sonho, que é transformar as relações das pessoas com o trabalho. Fazer com que as pessoas tenham relações mais positivas, sejam mais felizes no trabalho. E eu acho que essa complementaridade de perfil nossa também ajudou muito no início da Talent Academy, porque a gente tinha um objetivo em comum, que é extremamente importante, ou seja, a gente divide o sonho, mas cada um faz uma parte do sonho virar realidade, né? Cada um com as suas experiências, com o seu olhar, com seus talentos diferentes. E é muito importante a gente falar desse assunto esse mês, que você já tocou, que é a saúde mental e emocional, porque o mês de setembro é o mês que a gente vai se dedicar a realmente tratar desse tema. Setembro é conhecido como Setembro Amarelo, porque é o mês que a gente fala muito da prevenção ao suicídio, né? Dia 10 de setembro, na verdade, é um marco. Foi aonde começou mesmo globalmente a levantarem essa bandeira, né, da importância da prevenção ao suicídio, porque o dado que a gente tem da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é que a cada 40 segundos alguém tira a própria vida no mundo. E esse dado é extremamente alarmante. E eu acho que agora, cada vez mais, especialmente depois da pandemia, virou quase que obrigatório a gente falar de saúde mental e saúde emocional. Porque a gente tá vendo que tem que olhar para isso. E é sim responsabilidade das empresas olharem para isso, porque é onde a pessoa passa a maior parte da vida, como você falou também, né? Então a gente vai dedicar o episódio de hoje a esse tema tão importante, é por isso que você tá aqui, né, Jaque? Para a gente discutir como também ajudar as empresas a cuidarem da saúde mental e emocional dos seus colaboradores, né? Sim, é um tema extremamente importante, Rê, e que é um tema difícil, né? É complexo, a gente tem aí uma pandemia ainda acontecendo, e aí é muito difícil, né, você numa corporação falar, tá, mas como que eu, corporação, posso ajudar os indivíduos? Primeiro de tudo é falar sobre o tema, falar que isso existe, né? Então, quando a gente não fala no assunto, o assunto ele tá ali, ele tá rodeando. Mas se a gente não toca no assunto, se a gente não traz... Sabe aquela história do elefante tá na sala e fica todo mundo desviando? Não, vamos falar, vamos trazer isso para a pauta e vamos falar sobre o assunto com naturalidade, quebrando os tabus, né? Então, é delicado? Mas a gente pode falar. E aí, é claro, nem todo mundo está preparado para esse tipo de tema, como no caso do suicídio, mas como saúde mental de uma forma geral. E por que não trazer especialistas para dentro da corporação? Então, existem vários especialistas, psicólogos, psiquiatras, que podem ajudar também a como eu vou abordar esse tema dentro da minha corporação. Porque cada corporação tem um contexto. Então, eu posso chamar especialistas para dar palestras, dependendo do tamanho da minha empresa. Eu posso trazer especialistas para, de fato, trabalhar e criar uma área de saúde mental,
né? Eu posso chamar pessoas que tenham vontade de tocar nesse tema, de ajudar, por mais que não seja psicólogo, ou que não seja psiquiatra, ou que não seja da área da saúde, mas que tem essa vontade de ajudar. E sempre tem pessoas que têm vontade de ajudar, por mais que não tenham especialização na área. Então, acho que a gente tem que abrir a oportunidade de falar, né? E quando a gente fala, as pessoas se sentem, de alguma forma, tocadas, falando, nossa, eles estão falando sobre isso, então eu tenho uma oportunidade de colocar o que eu penso. E a gente chama muito isso de segurança psicológica. As pessoas precisam ter segurança psicológica para falar sobre as coisas, né? Então, se eu tenho uma questão que está acontecendo comigo, mas eu não tenho abertura na minha empresa, ou com o meu líder, ou com os meus pares, eu não vou falar. Eu não vou tocar no assunto, porque eu sei que se eu falar, vai acontecer alguma coisa que pode me dar medo, então eu não vou falar. Mas eu tô vivendo aquele problema, né? Só que eu tô escondendo isso de todo mundo. E isso é o grande problema, esconder as coisas, fingir que as coisas não estão acontecendo, é o grande perigo, né? Então, se a gente promove um ambiente seguro para a gente poder falar sobre as coisas, a gente consegue endereçar os temas. E claro, eu não vou conseguir, né, talvez identificar que uma pessoa está com um super problema grave, mas se ela tiver uma abertura comigo de me contar um pouquinho o que está acontecendo, eu posso falar assim, olha fulano, você poderia procurar uma ajuda profissional, você pode procurar aqui alguém da empresa que tem essa capacitação para te atender, ou não, uma pessoa externa. Então precisa ter essa abertura para que as pessoas possam de fato falar. Esse é o grande, assim, a grande dica que eu, né, dou assim, para as empresas, para as pessoas, para os líderes, ouçam, tenham os ouvidos, né, abertos para que as pessoas possam de fato falar, né? Acho que a grande mudança é você estar disponível para que o outro possa pedir ajuda, né? Para que o outro possa falar, eu preciso de ajuda, e você de alguma forma ajudar. Não precisa ser você necessariamente, mas você dar o caminho muitas vezes, né? Sem dúvida. Parece uma dica simples, mas não é fácil. As pessoas, acho que elas acabam subestimando um pouco a dificuldade que é, de fato, ouvir o outro, né, Jaque? É muito importante mesmo, e é algo que eu mesma aprendo com você. Desde que a gente se conhece, trabalha juntas, eu vejo o quanto é importante, de fato, escutar o que a outra pessoa está falando, né? E se mostrar disponível, como você falou. E nesse episódio de hoje, além da sua participação tão importante, a gente também extraiu algumas falas do Dr. Daniel Forte, que participou, né, de um webinar que a gente fez sobre liderança no meio da pandemia. Ele é um médico, ele é um dos líderes lá do Hospital Sírio-Libanês, e ele encontrou uma brecha ali naquela loucura, imagina, de um médico que trabalha na linha de frente, né, no meio da pandemia, no início ali do Covid, que ainda estava, a situação ainda estava sem nenhum controle, sem nenhuma perspectiva do que seria, né, e do que aconteceria nos meses seguintes, e ele encontrou uma brecha para falar com a gente. Então a gente extraiu muitos dos ensinamentos dele. Ele é um médico que olha para essa parte da psicologia e da prevenção, né, de problemas talvez maiores na saúde, ele é especializado nessa medicina tanto intensiva, clínica, médica, mas também na área de cuidados paliativos e preventivos lá do Hospital Sírio-Libanês. Então, ele valoriza muito essa parte da humanização. Ele é gerente dessa área, presidente do Comitê de Bioética, e é uma pessoa assim que teve uma contribuição valiosíssima para o nosso webinar. A gente trouxe ele junto com líderes do mundo corporativo mesmo, de empresas que já são unicórnio, empresas de outras áreas mais tradicionais, e ele teve a gente percebeu uma conexão muito grande da experiência dele como médico, como líder da área da saúde, com o mercado tradicional corporativo, né, com o nosso mundo corporativo. E a gente vai mostrar para vocês um trechinho que ele fala sobre vulnerabilidade, sobre essa importância do líder estar aberto e mostrar as suas fraquezas para o time, assim como a Jaque falou. Vamos ouvir.
A liderança, ela começa com um autoconhecimento, e um autoconhecimento, na minha opinião, do nosso lado sombrio, dos nossos medos, das nossas sensações de impotência, das nossas sensações que não vou dar conta. E assim, em conversas difíceis, isso é um treinamento que a gente faz com o profissional de saúde, se a gente não tem consciência das nossas medos de ser incompetente em alguma coisa, de ser impotente em outra, de não ser bom o suficiente em outra, a gente entra em verdadeiras defesas e a gente fica projetando no outro as nossas defesas. E isso destrói a liderança. Destrói a nossa capacidade de se conectar com o outro, destrói a nossa capacidade de fazer uma análise crítica, destrói a nossa capacidade de fazer um diálogo, um debate e discutir um caminho. Então, assim, ter essa consciência e, às vezes, ter a coragem de encarar os nossos medos e saber, olha, eu não sou bom em tudo, eu não preciso ser bom em tudo, eu não sou competente em tudo, tem algumas coisas que eu não sei, e ter clareza, olha, essas coisas aqui são meus pontos fracos, esses aqui são as minhas limitações, e não tenho que ter vergonha delas, tenho que ter, são minhas características, e do mesmo jeito que eu tenho isso, eu tenho outras coisas. Então, quando a gente faz essa análise interna, eu acho, ela nos dá uma possibilidade de estar presente com as outras pessoas. Seja um paciente que está enfrentando o medo de morrer, seja uma equipe que está enfrentando o medo de morrer, como a gente está vivendo hoje no Covid, seja uma equipe que está enfrentando o medo de ser demitido, ou o medo de incerteza do negócio, ou certeza de alguma coisa. Eu acho que essa primeira leitura para dentro é muitíssimo importante. E a segunda coisa, que para mim faz muita diferença, e também, de novo, da relação médico-paciente, e extrapolar para tudo, é ser transparente. Transparente, inclusive, com o que a gente não sabe, com o que a gente não tem controle, com o que, com as incertezas, com os riscos, com as más notícias. E é um paradoxo, porque quando a gente fala muito claro tudo que está em jogo, por exemplo, para um paciente, o medo diminui, a depressão diminui, tem muitos estudos sobre isso, a ansiedade diminui. E às vezes as pessoas ficam evitando falar, não, vamos poupar as pessoas. Essa história de poupar as pessoas, da verdade, na minha opinião, ela leva à desconfiança. E a desconfiança destrói a liderança. E esse ponto da falta de confiança que o Dr. Daniel fala é, talvez, acho que o fator mais importante na construção de um time que tem colaboração, né, que tem esse senso de trabalho em equipe, porque a confiança é a base de qualquer relação. Então, se tem um problema de confiança, a gente percebe que tem um prejuízo muito grande, um impacto muito grande no trabalho entre as pessoas. Ele até cita nesse webinar que a gente tem uma relação muito próxima, ele estuda os primatas, e nós seres humanos temos uma relação muito próxima aos chimpanzés, e ele conta que quando o chimpanzé tem um problema de relacionamento, o primeiro sinal que ele dá é parar de olhar no olho um do outro, eles cortam o contato visual. E nós percebemos isso no dia a dia também, que quando um time está com algum problema, ou duas pessoas que trabalham juntos estão com problema, a gente tem esse mesmo comportamento de parar de olhar no olho do outro. A gente evita, né, os olhares. E é engraçado, né, como parece que também é uma coisa pequena, mas que tem um significado muito grande por trás. Ver que as pessoas... E às vezes isso pode ser até um sinal pro líder ali, pro gestor do time, né? Agora pensando já em como a gente pode perceber sinais de que algo está errado. Olha só que coisa pequena, né? Que pode parecer um detalhe, mas pode trazer talvez uma mensagem muito grande por trás. Fala assim, poxa, por que será que as pessoas estão assim? Ninguém tá olhando direito, ou essas pessoas aqui, essas duas pessoas não estão olhando direito um no olho do outro. Então, às vezes são sinais como esses, né, Jaque, que você especialmente também tem nesse papel dentro da Talent, de fazer a gestão do dia a dia do time e conversar com as pessoas também, às vezes, sobre aspectos mais pessoais ou ligados à saúde mental e emocional.
Acho que são esses tipos de situação ou de sinais que você percebe para identificar que alguma coisa pode estar errada, certo? Isso mesmo, Renata. O comportamento humano, ele aparece de várias formas, né? Não é só na fala, né? Mas tem a parte gestual das pessoas, né? Então as pessoas começam a se evitar, as pessoas não chamam mais a pessoa, por exemplo, para almoçar, começa a ter e-mails sem incluir a outra pessoa. Então você começa a perceber que tem alguma coisa ali acontecendo e a melhor maneira de lidar com as coisas é justamente focando, chamar as pessoas para conversar. Então, fulano, vamos conversar, o que está acontecendo? Mas, de fato, promover um ambiente que a pessoa possa falar sem sofrer retaliação, né? Sem que ela seja, de alguma forma, prejudicada por estar falando, mas é justamente para que as pessoas saiam até de um comportamento infantil que às vezes acontece no mundo corporativo ou em qualquer outro ambiente, né, de fofoca, de evitar o outro, de ficar uma coisa, né, de ficar uma panelinha contra a outra. E isso às vezes começa tão pequeno, mas que se a gente não olha e não dá atenção para isso, vira algo maior, né? Então a gente de fato deveria perceber esses nuances, né, do comportamento para focar nisso e falar com as pessoas, promover um ambiente em que as pessoas possam ter conflitos, mas não confrontos, né? Os conflitos, eles vão acontecer, a gente pensa diferente, a gente tem ideias diferentes, a gente vê o mundo de maneira diferente e é importante isso, né? É importante a gente ter o conflito de ideias, mas não confrontar, né? E claro, nós somos humanos, então a gente tende, às vezes, a interpretar as coisas de uma forma errada. Por quê? Porque a gente está olhando com a nossa ótica, né? Então, por que é tão importante a questão do autoconhecimento? Se eu entendo a maneira que eu enxergo o mundo, eu paro de misturar o que é meu e o que é do outro. Eu começo a entender que aquilo que a pessoa falou não tem nada a ver comigo. Ela não está querendo me machucar, ela não está querendo me atingir, né? Aquilo é dela. Então eu paro de ter essas relações que eu fico me projetando, né? Então, conflitos, eles são bons para existir, eles devem existir e eles fazem parte, né, do mundo como um todo, mas o confronto não é bom, né? E a gente entra no confronto quando a gente não se entende, né? Quando uma pessoa tá falando A e eu tô entendendo B. Por isso que, voltando, o autoconhecimento é super importante para que eu entenda que A é A, né? E não B. Então isso faz toda a diferença. Todas as pessoas deveriam cuidar da sua saúde mental, assim como cuidam da saúde física. A gente dorme, faz parte da saúde física e mental também. A gente se alimenta, ou deveria, né? A gente deveria se alimentar da maneira correta. A gente faz exercícios para prevenir que haja uma doença. E quando a gente está doente, a gente procura um médico, a gente procura um hospital, a gente procura um especialista. Mas a gente não faz isso com tanta naturalidade para a saúde mental. Então, a gente muitas vezes só procura ajuda para a saúde mental quando a gente está, assim, no limite, né? A gente não deveria chegar no limite para de fato olhar para isso, né? Então, é importante que todos nós olhem para isso de uma forma natural. Vamos cuidar da nossa saúde mental. E existem várias formas, não só a psicoterapia, mas você pode fazer outras coisas, meditação, yoga. A psicoterapia é super importante, é mais profundo no sentido de você entrar em contato com a sua história, com a sua análise pessoal, mas existem outras maneiras também de cuidar disso, né? E eu sou super suspeita, mas eu acho que todos nós deveríamos entrar nisso, falar sobre isso, indicar, levar o amigo, vamos lá comigo no yoga, vamos lá comigo na meditação e fazer disso algo normal, natural, né? E quebrando os tabus que existem aí na saúde mental. É que esse problema existe, né? E ainda com certeza tem um certo preconceito das pessoas para falar
não dá pra gente negar. Mas já avançamos muito. Inclusive, o próprio Dr. Daniel, ele conta que no início ali só tinha uma psicóloga trabalhando na equipe dele para dar esse suporte psicológico que faz toda a diferença, especialmente nessa área de cuidados paliativos, né, que ele trabalha no Sírio-Libanês. E ele conta a diferença que faz, o impacto que faz ter o apoio psicológico para a própria equipe que trabalha. Porque imagina os profissionais da saúde, né, que já lidam com o estresse o tempo todo, nesses últimos meses, nesse ano de 2020, como não foi difícil para quem está ali no front trabalhando com os problemas causados pela pandemia e ter que lidar com tudo isso, com toda essa insegurança, né? Porque aquilo que você estava falando, já que eu acho que é da gente, às vezes, não tomar como algo para nós, algo que é do outro, também tem a ver com as nossas inseguranças, com medo. Eu vou passar aqui para vocês mais um trechinho do que o Dr. Daniel falou sobre esse assunto. Existem medos maiores que a morte. Um dos medos maiores do que a morte é a morte sem sentido. A morte sem sentido é um medo que deixa as pessoas completamente transtornadas, assim. Tem um grande psicólogo que coloca que se você encontra um sentido, você consegue encarar até a morte. Uma contribuição gigantesca que a psicologia deu de conhecimento é sobre luto. E assim, o que a psicologia nos ensina aqui que é o luto? O luto não é necessariamente a perda de alguém pela morte. O luto é qualquer perda significativa que a gente tenha. Então a gente pode enlutar, por exemplo, porque a gente perdeu um plano. Eu tinha um plano de viajar nas férias de julho e foi pro beleléu com o Covid. Eu tinha um plano de fazer a minha carreira assim, e aí veio uma notícia e puf, perdeu, luto. Eu tinha uma pessoa que era muito querida que se afastou, não necessariamente morreu, luto. Tudo são lutos. Essas perdas significativas são todas lutas. Pode ser até luto por objeto, pode ter. E o fato que o jeito como nós humanos lidamos com o luto, a marca do luto é a ambivalência. A gente fica oscilando entre dois polos. Entre um polo que é voltado para a dor e para o medo, e um outro polo que é voltado para a esperança e para a reconstrução. E a gente fica oscilando. Então, sei lá, eu tinha uma caneta que meu avô me deu, meu avô morreu e eu perdi a caneta que meu avô me deu. Luto. E aí você fica pirando na batatinha. Falando, puta, não acredito, eu perdi a caneta do meu avô, que droga, por que eu fiz aquilo? E fica lá enlutado, na dor. Às vezes até ruminando, e às vezes ruminando demais. Mas enfim, fica preso no polo da dor. E aí de repente a gente oscila. Aí você fala, mas quer saber de uma coisa? Eu vou comprar outra caneta, o meu avô tem uma lembrança muito boa dele, a fotografia dele está lá no meu quarto, não sei o que lá, a vida que segue, mas não é a mesma caneta. E oscilou. E a gente fica fazendo isso. E assim, como todos nós vivemos lutos todos os dias, e não só no Covid, na vida. E como nossas equipes vivem lutos diários, um jeito que a gente pode ajudar, e o jeito que a gente ajuda, por exemplo, numa situação de um luto, por exemplo, um paciente que de repente ele tem um diagnóstico de uma doença grave, tipo um câncer. Ele enluta naquele momento do diagnóstico. Porque ele tinha um monte de projetos e os projetos vão ter que ser mudados porque ele vai ter que fazer a quimioterapia. É luto. Como é que você ajuda essa pessoa? Um dos grandes jeitos de ajudar é conectar. É simplesmente validar as emoções. Mostrar que você percebeu o que ele está sentindo. E que você se importa. Só isso. Não é querer corrigir. Não é querer amainar. Não é querer falar, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Quando a gente sabe que às vezes isso não é verdade. Ou pelo menos eu não sei se ainda é verdade. É simplesmente conectar e falar, olha, é difícil, né? Mas eu estou aqui com você. Ponto. Quando as pessoas conseguem se conectar nesta hora da dor, o que acaba acontecendo é que elas conseguem elaborar aquela dor e aí elas sozinhas, elas não precisam de uma outra pessoa, elas não precisam de um líder para fazer isso. Elas sozinhas, elas oscilam para o outro polo. E geralmente nesse outro polo vão ter as coisas que vão dar o propósito que ela busca. E aí a gente consegue tirar as pessoas
desse atoleiro que as pessoas ficam ruminando na dor, ou às vezes fugindo da dor a todo custo. E isso, de novo, é a base, se a pessoa confia. Eu entendo meus medos, eu consigo lidar com eles, entender que eu também não sou imortal, eu tenho meus medos também, eu tenho filho, putz, eu posso pegar esse negócio e morrer também. Eu também tenho medo, mas não adianta ficar fugindo do meu medo, eu tenho que lidar com ele. Então, pessoal, como a gente observou aí na fala do Dr. Daniel, nem sempre a gente vai ter um psicólogo dentro, né, do ambiente de trabalho, mas é importante a gente identificar pessoas que têm essa habilidade em facilitar, em mediar conflitos, né? Porque essa pessoa ela vai conseguir promover que, de fato, haja as divergências necessárias, as discussões necessárias, mas sempre mantendo um ambiente seguro para falar. Inclusive, o termo burnout, ele começou na área da saúde, porque foi observado que os profissionais de saúde tinham um esgotamento mental que era decorrente do dia a dia, né? Então, lidar com a vida e com a morte o tempo todo não é algo fácil. E por isso esse termo, né, existiram estudos para isso, e esse termo foi, de fato, colocado como o termo oficial. E isso foi expandido para o mundo corporativo hoje, né? Hoje a gente fala, né, que existem os burnouts na empresa, mas a gente não deveria colocar isso como, teve burnout e tudo bem. Não, não deveria ser tudo bem. Não deveria ser... eu já vi lugares em que as pessoas falaram, quantos burnouts você já teve? Como se isso fosse um troféu. E isso não deveria ser um troféu. É como se a gente estivesse fazendo assim, né, a grosso modo, quantas vezes você já teve um piripaque de saúde? Não pode, gente, não pode fazer com que isso seja bonito, não pode ter uma cultura em que trabalhar muito e chegar no seu limite seja saudável, ou seja legal, ou seja bonito, ou seja algo para ser olhado e até de uma forma estimulado, né? Então, eu queria trazer que realmente vem da área da saúde e hoje a gente utiliza esse termo, né, com mais naturalidade, mas a gente não pode fazer com que isso seja uma coisa de troféu. Quantos você já teve? Não, é um problema, a gente precisa olhar para isso, e para que isso não aconteça, a gente tem que ter um suporte, a gente tem que ter horas de trabalho que são aceitáveis, a gente tem que, de fato, colocar limites, né, com a nossa relação com o trabalho, né? Então, assim, o trabalho tem que ser um lugar, claro, vai ser um lugar estressante, e dependendo do que você faz, pode ser mais ou menos estressante, mas tem que ter um limite. As pessoas precisam ter lazer, as pessoas precisam ter o tempo delas, as pessoas precisam ter um momento com a família, e não é para trabalhar 24 horas por dia e achar ótimo e transformar isso em algo, que legal, né? Não é. Tem que cuidar da saúde mental, sim. Com certeza. E eu, já que também em outras experiências profissionais, ainda mais nesse mundo do jornalismo, que infelizmente é uma profissão que você se dedica muito e tem pouco tempo para sua vida pessoal, eu vi muitas vezes as pessoas se gabarem por ter também esse nível elevado de estresse, tá sempre trabalhando. Nossa, eu trabalho 15 horas por dia, quase que se vangloriando, né, de que não tem final de semana, tô há 15 dias sem tirar, com plantões seguidos, né, sem tirar dia livre, e, nossa, esse aí é trabalhador, esse é bom. E não dá pra pensar mais assim, não dá, porque isso não é sustentável, né? E não faz bem para a saúde. A gente vê hoje o dado da OMS que é absurdamente chocante, que 90% das pessoas do mundo dizem viver sob estresse ou ter impacto do estresse na sua vida. E estresse não é algo para ser sentido o tempo todo, né? A gente sabe que o efeito é acumulativo do estresse na nossa saúde, e lá na frente vai dar problema, pode dar problema, como você mesmo trabalhou na oncologia, né? As pessoas que vão somatizando isso e podem lá desenvolver um câncer no futuro, ou problemas cardíacos, ou qualquer outra doença crônica, sem falar também nos problemas de saúde mental mesmo, né? Depressão, ansiedade, o burnout que você citou. Então, tudo isso é algo que a gente tem que pensar. E se a gente está falando do mundo dos negócios, também não é interessante para uma empresa que os seus funcionários fiquem doentes, né? E tenham e faltem ao trabalho, ou tenham que usar muito plano de saúde. Então, mesmo também pensando, é óbvio que em primeiro lugar a gente pensa nas pessoas, mas também pensando no negócio, também não é interessante que as pessoas fiquem doentes. Então, a gente tem sim que olhar para essa questão da saúde mental e saúde emocional. E talvez para fechar o episódio
episódio de hoje, eu acho que vale a gente falar em como despertar isso em gestores e líderes que muitas vezes não têm tanta facilidade, como você falou, não são os facilitadores ali, não são psicólogos, e não é natural para eles olhar e perceber que alguém pode estar de alguma forma desenvolvendo algum problema nessas áreas, né, da saúde mental e emocional. Que você que daria como dica para esses líderes? Antes de você falar, eu só vou falar o que eu me lembro, e a gente vai mostrar aqui uma fala do Dr. Daniel, que eu fiz a mesma pergunta para eles, como despertar esse lado humano, né? Eu falei, como despertar esse lado mais humano? E ele falou assim, olha, Renata, o lado humano nem sempre é um lado positivo. Então, antes de você falar, já que eu acho que vale a gente ouvir essa fala dele do lado humano, que foi pra mim quase que um soco no estômago, e falei, você tem toda a razão. A gente fala do lado humano só como se fosse um lado mais positivo, e nem sempre é. Então vamos ouvir o que ele tem pra falar, e aí você volta e finaliza com as suas dicas, tá legal? Lado humano, eu acho, sim, acho até importante a gente lembrar, por exemplo, nazistas, torturadores, todas essas pessoas que fizeram atrocidades, essas pessoas são humanas. É importantíssimo a gente lembrar disso. E é assustador a gente lembrar disso. Porque esse lado horrível da humanidade é humano. Acho que a grande diferença são valores humanistas. O ser humano, ele tem essa tendência. E, de novo, vou falar de novo de macacos, aí vocês perceberam que eu sou apaixonado por chimpanzés. Os chimpanzés, eles têm vários tipos de liderança diferentes, mas é muito claro em chimpanzés que, assim, alguns chimpanzés, quando eles têm uma liderança que é menos violenta, porque especialmente a liderança do macho, isso também é um outro capítulo que não vai caber aqui, mas tem dois grandes tipos de liderança em chimpanzé, tem a liderança do macho e a liderança da fêmea, elas são completamente diferentes, e às vezes até a liderança da fêmea alfa pode até ter mais poder do que a do macho alfa, mas isso é outra história. Mas enfim, os comportamentos do macho alfa são muito mais característicos, até caricatos mesmo, como acho também parecido com a nossa espécie, né? Mas enfim, o macho alfa, quando ele tem uma liderança muito violenta, na hora que ele cai, e todos caem, porque é uma liderança que ela é transitória, como todas, na hora que ele cai de uma forma violenta. Então, assim, isso é uma coisa que assusta, mas a gente tem esse lado assustador. Essas lideranças violentas, um dia elas caem, elas vão ter quedas violentas. Mas eu não acho que é o lado que move. Na verdade, na minha opinião, o lado que move, de novo, diferente dos chimpanzés, a gente tem linguagem, com linguagem a gente tem valores. E quando a gente tem valores em comum, a gente pode construir um grupo, uma empresa, uma instituição. E quando essa instituição tem o valor dela muito claro, as pessoas podem se reunir ali em nome daquele valor. E aí isso facilita demais a discussão. E, por exemplo, num grupo de liderança, numa empresa, ou numa equipe, ou num time, qualquer que seja, se a gente tem o valor que nos une, ele é muito claro, a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que é extremamente pragmática no time, e se ela tem aquele valor em comum, tá ótimo. Eu preciso desse cara super pragmático. Do mesmo jeito que eu preciso daquele cara super empático. E do mesmo jeito que nenhum dos dois sozinhos vão dar conta, a única coisa que nos une é se a gente tiver um valor claro em comum. E, às vezes, se o valor claro em comum da empresa é o quê? É ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro, nosso valor é esse. Então, as pessoas que vão trabalhar ali vão ter esse valor em comum e elas vão se encontrar. Mas talvez o lugar que eu queira trabalhar não seja esse. Certamente não é. Mas se eu encontro um lugar que eu encontro o valor ali, eu consigo deixar as minhas características, sejam elas mais pragmáticas ou sejam mais empáticas, a serviço de um valor comum. E aí a gente pode trabalhar com um time. E é muito importante você ter um cara extremamente pragmático, sei lá, o caricatura do cirurgião. O cara só quer cortar. É caricatura, tá? Nem todos os cirurgiões são assim. Pelo contrário, tem muitos cirurgiões que não é assim, mas enfim. Mas o caricato, o cara só quer cortar. Se não corta, não interessa. Eu preciso de um cara desses, às vezes.
Eu preciso de um cara que só pensa no dinheiro. Eu só penso no dinheiro. Preciso de um cara desse na empresa. Agora, o que eu não quero é ter um cara que não tenha os mesmos valores na empresa. E aí ele pode usar as características dele a serviço daqueles valores em comum. E é isso, né, Rê? Pegando aí, né, o gancho do que o Dr. Daniel falou, a fórmula do sucesso é você ter pessoas diferentes, né? Ter perfis complementares. Então, muitas vezes tem uma pessoa que não consegue olhar e ter, né, esse olhar profundo para cada um e entender que tem alguma coisa acontecendo. Mas existe uma outra pessoa que consegue fazer isso. Então, ela pode ajudar, um pode ajudar o outro, né? Como é natural a gente ver, por exemplo, pessoas que conseguem fazer análises, né, num determinado sistema, ferramenta, com mais naturalidade do que outra. Então, os skills, eles são diferentes e é por isso que é importante ter pessoas diferentes trabalhando junto, porque aí um ajuda o outro. E o que deveria ser semelhante é o drive, é o objetivo, é o que nos une. Assim como nós três, eu, você e o Maurício, né, e as pessoas da Talent, a gente tem um objetivo em comum. Só que nós somos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com skills diferentes, com formações diferentes, com história de vida diferente. Então, é muito além, né, da personalidade, mas pessoas que nasceram em outros estados, com outras histórias, com outros formatos de família, ajuda muito, porque você olha as coisas de um outro prisma. Agora, se você coloca sempre as mesmas pessoas, com os mesmos backgrounds, do mesmo núcleo, da mesma cidade, você vai começar a diminuir essa capacidade de olhar as coisas de uma forma mais ampla. Então, a dica principal é pessoas diferentes, para a gente resolver problemas, para um ajudar o outro. Nós não temos como ser bons em tudo, não temos, é humanamente impossível. Então, que a gente consiga usar o melhor de cada um. Eu sou boa numa coisa, você é boa em outra coisa, e vamos nos juntar, então, para fazer algo bacana sobre isso. Perfeito, Jaque. E essa valorização do diferente, eu acho que a base é o respeito pela diferença, né? Então, não é só juntar pessoas diferentes, você realmente tem que valorizar as diferenças e respeitá-las. Pode até parecer um pouco clichê, mas sem dúvida nenhuma, acho que é a fórmula do sucesso mesmo. E a gente vê no nosso time, né, na prática, que isso tá dando certo. E nos nossos clientes a gente também acompanha esse mesmo movimento. Quem tiver mais interesse, inclusive, em falar de diversidade e diversidade cognitiva, que é essa diferença de pensamentos, tem um artigo que a gente publicou no Gazeta do Povo, pode acessar, tá? Que a gente publicou justamente mostrando números e dados, mostrando o impacto que tem no mundo corporativo, essa diversidade cognitiva. E também a gente, no blog da Talent Academy, fez um conteúdo maravilhoso sobre diversidade, com muitos exemplos bacanas nesse sentido. Então, eu agradeço aqui a Jaque por estar ao meu lado hoje, agradeço a participação, claro, de quem nos ouve e nos assiste. Lembrando que esse podcast ele também fica disponível no YouTube, então é só seguir a Talent Academy no YouTube e nas redes sociais, a Talent Academy BR, para acompanhar sempre todos os conteúdos que a gente publica aqui com muito carinho para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. Um abraço a todos e espero participar em outros momentos também. Com certeza, tenho certeza que todos adoraram. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar o sininho das notificações para sempre receber novidades do nosso canal. Além de seguir a Talent Academy nas redes sociais, é claro, é @TalentAcademyBR. E também acompanhar o nosso blog, que tem muitos outros conteúdos incríveis como esse que você assistiu agora. Até a próxima!